Bless your church with tongues of fire. Holy Spirit, move. Leave no trace of man's desire. Spirit, burn right through. Spirit, burn. Nós vamos seguir hoje a nossa série de mensagens chamada DNA. E hoje o nosso assunto é o que é o reino de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33. E se você tem Bíblia de papel, eu queria encorajar você a ficar com ela aberta. Nós vamos ler bastante textos hoje, ok? Mateus capítulo 6, versos 31 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar? Senhor, fala conosco outra vez. Nós te adoramos, nós oferecemos para o Senhor o nosso louvor, nós cantamos sobre o nosso amor, sobre a nossa confiança, sobre a nossa devoção. Nós dizemos nas canções que o Senhor é o nosso Rei. Nós dizemos nas nossas canções que nós somos seus servos. Nós falamos tantas coisas aqui que já tem uma relação tão profunda com o assunto que nós vamos conversar hoje aqui. E agora, Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra e refletir a respeito do assunto do Teu reino, do reino do Senhor. Abra o nosso coração. Espírito Santo, abra o nosso coração e nos faça ouvir isso talvez como se fosse a primeira vez. E que haja uma disponibilidade do nosso coração, Senhor, em responder àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Qual é a nossa parte nesse reino? Qual é a nossa dedicação a respeito desse reino? A respeito desse governo do Senhor sobre nós e no mundo que nós vivemos? Fala conosco, nós estamos disponíveis para te ouvir. No nome de Jesus, humildemente, nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Uma orientação muito clara de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, existe uma expressão do latim, usada, muito comum na filosofia, que é summum bonum, que significa o bem maior. E é exatamente essa a expressão que Jesus está usando. Faça do reino de Deus o seu bem maior, aquilo que tira o teu sono, a tua maior paixão, aquilo que gera ansiedade no seu coração, o seu mais profundo desejo. Jesus está ensinando aqui no Sermão da Montanha, e logo após ter comunicado aos seus discípulos uma série de valores éticos, morais, a respeito do reino de Deus, ele diz que todo aquele que quer ser de fato um discípulo do reino precisa fazer desse reino o seu summum bonum, a sua busca primeira, o seu anseio e desejo principal na vida. E quando nós nos deparamos com essa afirmação de Jesus, com esse desafio de Jesus, nós temos que nos perguntar: será que eu estou buscando na minha vida, em primeiro lugar, o reino de Deus? Será que esse é o meu desejo principal? A minha forte expressão de desejo do meu coração, o exercício da minha alma?
o reino de Deus consome o meu coração e a minha mente a ponto de isso se tornar a minha busca e nenhuma outra busca merecer tanta atenção do meu coração e da minha mente. Difícil, não é? Um desafio tão grande. Mas essa é a proposta do Senhor para nós. E se nós queremos fazer isso, como nós vamos fazer do reino de Deus a nossa busca primeira, se nós não entendemos muito bem? Por isso o assunto de hoje é tão importante. Se nós não entendemos muito bem o que é o reino de Deus, para fazer do reino de Deus a minha principal busca na vida, eu preciso saber então o que é o reino de Deus, porque nós podemos, bem intencionados, estarmos procurando alguma coisa que não necessariamente aquilo que a Bíblia diz para mim e para você, o que é o reino de Deus, a gente vai acabar encontrando coisa errada, não é? Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha uma tarefa no domingo em casa que era buscar o refrigerante para o almoço. O bar ficava assim, quase do outro lado da minha casa, do outro lado da rua, e nessa época a criança saía e andava na rua, né? Tudo bem quanto a isso nessa época. E aí eu ia no domingo comprar, e a minha mãe dizia assim para mim: Fabiano, busca lá refrigerante. E aí na minha cabeça eu escutava assim: Guaraná. A minha mãe dizia refrigerante, só que para mim refrigerante era sinônimo de Guaraná. Eu chamava tudo de Guaraná. Ela dizia refrigerante, eu ia buscar. Aí chegava lá na venda e falava assim: dá um Guaraná? Aí eu falava: hoje não tem Guaraná. Aí eu voltava sem nada, né? Aí chegava em casa: e aí, filho? Eu falava: mãe, não tinha Guaraná. Mas eu falei para você buscar refrigerante, né? E assim, eu já era uma criança muito distraída, super distraída. Às vezes minha mãe ia me dar umas ordens, ela me fazia parar, fazia olhar para os olhos dela e começava a dar uma ordem. As primeiras 2 frases eu escutava, o resto, né? E às vezes ela me apertava, eu não entendia o desespero da minha mãe. Hoje eu entendo, porque Deus me deu uma filha que é muito parecida comigo quando eu era criança, que é a Ana, né? Ele disse: filha, vem cá que eu vou falar uma coisa para você. Ela fica. Aí, filha, olha para mim. Ela faz uma força para parar e olhar dentro dos meus olhos. E aí eu começo a dizer, mas daqui a pouco é como se eu pudesse enxergar por dentro dos olhos dela que a cabeça dela foi para um outro lugar. E ela já não está escutando mais nada que eu digo. Testifica aí, alguém que tem filho? Nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Senão nós vamos até querer encontrar, nós vamos ir em busca do reino de Deus, bem intencionados, mas se nós não soubermos o que isso quer dizer, o que a Bíblia diz, nós não vamos encontrar. Então, para termos uma noção ampla a respeito do reino de Deus, é preciso explorar a Bíblia inteira. Apesar da mensagem do reino de Deus estar intimamente atrelada a Jesus Cristo, a sua pregação e ao seu testemunho de vida, o assunto do reino de Deus ele está por toda a palavra. É uma realidade passada, presente e futura. O reino de Deus é a linha mestra que liga todas as coisas. E quando nós olhamos no passado, por exemplo, nós vemos Deus criando, abençoando e sustentando todas as coisas visíveis e as invisíveis. E tudo acontecia de acordo com a vontade e apenas de acordo com a vontade de Deus. Então nós olhamos para o passado, antes da queda, e vemos a expressão mais clara e absoluta do reino de Deus, porque a definição do reino de Deus é o governo de Deus acontecendo, o governo dinâmico de Deus, absoluto sobre todas as coisas, visíveis e as invisíveis. Porém, o homem rejeitou esse governo. O homem, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é simbólico a respeito da nossa rebeldia. Deus queria governar a sua criação, mas o homem desejou ser aquele que decide por si mesmo o que é bom e o que é ruim, e tomou daquele fruto que simboliza a independência,
que simboliza a rebeldia. E desde que nós fizemos isso, desde que a humanidade fez isso, ela tem colhido frutos muito amargos da sua rebeldia e do seu afastamento desse reinado e desse governo de Deus sobre nós. Pouco tempo depois disso acontecer, nós vemos um primeiro assassinato acontecendo. Caim mata o seu irmão, e os descendentes de Adão, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, eles se tornam tão corrompidos, tão profanos, que isso entristece profundamente o coração de Deus. E sinta a dor do coração de Deus, da decisão do homem de viver fora desse reino e desse governo. Gênesis capítulo 6, 5 a 6, abra a tua Bíblia ou leia projetado aqui. Eu fiz um texto, eu nem sei se vai caber. Vai caber? Está aqui? Ok. Que diz assim: perceba a tristeza no coração de Deus. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E isso cortou-lhe o coração. E esse foi o início da história que nós conhecemos, que nós chamamos de dilúvio. O momento que Deus decide acabar com aquela humanidade corrompida, mas levanta Noé, e nós conhecemos a história. Mas Deus logo em seguida dá início ao seu projeto de restauração do seu governo sobre o homem. E o plano de Deus é que um povo seja o representante desse reino sobre a terra. E Deus então levanta Abraão, e depois de Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas de uma nação chamada nação de Israel. E Deus faz uma aliança com essa nação, e Ele levanta e abençoa essa nação para que ela seja uma testemunha viva de um povo que decide de novo viver debaixo desse reino e debaixo desse governo. E uma grande fome sobre a terra levou esse povo de Israel ao Egito, e aconteceu que no Egito eles se multiplicaram e acabaram se tornando escravos. E no meio desse plano de redenção do reino de Deus sobre o homem, Deus levanta Moisés, o libertador. Também nós conhecemos essa história, a história do príncipe do Egito. E Moisés, através da mão poderosa de Deus agindo na terra, ele liberta o povo. Aquele povo atravessa o mar com os pés secos, e quando chega do outro lado, agora um povo rumo à terra prometida. E Moisés escreve logo em seguida, assim que eles atravessam o mar, um cântico de louvor maravilhoso. E é a primeira expressão no Antigo Testamento onde nós vemos o desejo de Deus voltar a reinar e a governar sobre o seu povo. Êxodo capítulo 15, versículo 18. Não precisa abrir porque é um versículo desse tamanhozinho. Diz assim: o Senhor reinará eternamente. Palavras de Moisés no seu cântico de adoração e de louvor. E Deus já estava então manifestando o seu desejo para governar o povo. E a primeira coisa que o rei faz, ele entrega as suas leis, ele entrega as ordens a respeito desse governo que ele está estabelecendo no meio desse povo. As leis de Deus são ao todo 613 códigos éticos, morais e religiosos. E a maneira como Deus entrega essas leis através de Moisés para todo o seu povo era muito parecida com a maneira que os grandes governantes daquele tempo entregavam as suas leis e os seus decretos para os povos que eles governavam. Isso era chamado naquele tempo de um tratado suzerano. O imperador, o governador, entregava todas as suas leis, e o povo havia de se submeter àquele soberano. E Deus faz a mesma coisa, entrega as suas leis, e o povo vai vivendo debaixo daquelas leis.
E Deus vai levantando, tem um período no Antigo Testamento chamado período dos juízes. Deus vai levantando sacerdotes e profetas para serem intermediadores do seu governo no meio do seu povo. E a coisa vai dando certo, ora sim, ora não. Mas chega um outro momento simbólico no Antigo Testamento em que o homem rejeita o reinado de Deus, rejeita o governo de Deus. Eu queria ler novamente esse texto que está em 1 Samuel. Agora sim, abre a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 8, 6 a 22. Se você não trouxe a Bíblia, vai estar também projetado ali. Primeira Samuel 8, 6 a 22. Momento em que o povo de Israel, até então governado pelas leis do Senhor, intermediada e administrada por juízes, decide rejeitar esse tipo de governo e ter sobre si um rei humano, como as outras nações. Diz assim o texto: quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Samuel era profeta e juiz nesse tempo. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará vocês. Olha que triste. Agora Deus está dizendo para Samuel transmitir para o povo o que um rei humano iria requerer desse povo. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: isso é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará com seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará, veja repetida a expressão tomará. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. E também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos. Veja, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: voltem cada um para a sua cidade. Triste, não é? Deus alertou. Ele disse: se vocês saírem debaixo do meu governo, do meu reinado amoroso, vocês passarão a um estado de escravidão, em que esse rei que governará sobre vocês só irá tomar e não irá dar nada. Ele vai tomar tudo de bom, tudo de melhor para ele, para o seu próprio prazer e benefício. É isso que vocês vão escolher? É isso que vocês querem para a vida de vocês? E eles disseram: é isso que nós queremos. Parece um absurdo, não parece? E deliberadamente eles rejeitam o reino de Deus, e a consequência foi desastrosa. Meus irmãos, é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos esconde nenhum dos alertas de Deus ao longo de uma história de milhares de anos.
A consequência foi desastrosa. Um após outro, diversos reis passaram sobre a nação de Israel e fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Esqueceram-se das leis do Senhor e governaram com mão maldosa. E fizeram isso por tantos anos, levando o povo à idolatria, levando o povo à fome, levando o povo à miséria. E o resultado final disso foi o cativeiro, a nação destruída, como nós já falamos aqui na primeira pregação. Na verdade, quando eu preguei sobre as ruínas irreparáveis. E quando o povo estava então, saiu debaixo do governo e da proteção de Deus, quis ser governado escolher os seus próprios reis, e foi a completa miséria. Então os profetas retornam à ação, mas dessa vez não como juízes, mas como profetas, para lembrar Israel por que eles estavam naquela situação, e também para dizer: mas Deus ainda os ama, mas Deus ainda será fiel à aliança que Ele fez com vocês. Deus levantará um remanescente, esse sim. E agora nós estamos chegando na parte mais legal dessa mensagem, porque é o momento presente do reino. Esse sim governará com justiça e com amor, e trará nas suas mãos todo o poder do reino de Deus de volta para a existência humana. Amém. E aí sim nós entramos na era presente do reino de Deus, que começou com Jesus Cristo, Filho de Deus, que inaugura o reino entre nós. E até aquele momento nunca se havia visto o reino de Deus se manifestado na terra com tanto poder. Através de suas palavras, o coração dos homens. Veja qual era a mensagem de Jesus no início do seu ministério. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Veja agora sim como essa mensagem faz muito sentido quando nós temos esse pano de fundo histórico do reino de Deus. Jesus diz em Marcos 1, 14 e 15: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia. Deixa eu colocar aqui, peraí. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Faz mais sentido agora essa palavra de Jesus, esse convite dizendo: arrependam-se. Arrependam-se de quê? Você compreende? Jesus está dizendo: arrependam-se de terem saído debaixo do governo e do reinado do Pai. Arrependam-se de ter escolhido governar a própria vida, e escolhendo os seus próprios reis e as suas próprias leis. Não é isso que o povo faz hoje? Escolhe para si mesmo. Não há mais uma verdade absoluta, não é? Vivemos tempos em que a verdade é fluida e relativa. As pessoas estão escolhendo para si mesmas os seus próprios governantes, as suas próprias regras, as suas próprias leis. E Jesus está dizendo: arrependam-se disso e voltem para debaixo do reino de amor e da proteção do Senhor, e eu vou mostrar para vocês o que é esse reino. E Ele mostrou. Ele mostrou quando Ele abraçou a mulher pecadora e essa mulher encontrou perdão e aceitação. Ele mostrou quando ele se assentou com ladrões, com publicanos, com pessoas desprezadas pela sociedade. Ele mostrou que era o reino de Deus quando Ele alimentou uma multidão com um pouquinho de comida. Ele mostrou o que era o reino de Deus quando Ele deu vista para o cego, quando Ele fez limpo o leproso. O reino de Deus, uma mensagem poderosa de amor, mas uma mensagem poderosa também de poder e de confrontação com todas as obras das trevas. Todo o poder do mal estava sendo diretamente confrontado pelo poder do futuro, da eternidade, do céu. Mas Jesus não fez isso sozinho. Nunca foi plano de Jesus em ter o poder do reino de Deus apenas nas suas mãos. Ele chamou homens comuns como eu e como você e disse: nós vamos fazer isso juntos. Vocês também serão usados para curar, vocês também serão usados para restaurar, para curar pessoas de alma e pessoas também de enfermidades.
E Ele compartilhou com a igreja, que nasce a partir do ministério de Jesus e se estende até os dias de hoje, se estende a mim e se estende a você, esse poder do reino. E essa é a realidade presente do reino de Deus, que é externa e prática, as ações do reino acontecendo através de Jesus. Mas não foi só isso que Jesus mostrou. Jesus também mostrou uma realidade do reino de Deus que é interna e pessoal. Porque nós não podemos só desejar sair por aí experimentando os benefícios do reino de Deus, porque o reino de Deus não é só benefícios, o reino de Deus também traz implicações para a nossa vida. Quando Nicodemos, talvez interessado nos benefícios, mestre da lei, vendo a popularidade, vendo que Jesus curava pessoas, talvez interessado em aprender em como ter aquele poder, ele se aproxima de Jesus e diz: o que é preciso para entrar no reino de Deus? E Jesus disse assim: nascer de novo. Veja bem, o reino de Deus é uma realidade sim, externa e prática, de poder, libertação, cura, amor e graça. Mas é também uma realidade interna e pessoal, que nem todos estão prontos para receber e entender. Deus quer usar você no seu reino, mas antes, Deus quer que esse reino alcance o profundo do seu coração. Antes de expandir o reino de Deus através da sua vida, Ele quer governar a sua própria vida. Ele quer ser aquele que diz a você o que fazer. Ele quer que as leis amorosas dele rejam a tua vida em todas as áreas. E é muito comum nós vermos hoje as pessoas tentando separar isso, não é? Elas querem ser caridosas, elas querem fazer o bem, elas querem ser usadas por Deus, mas não querem se submeter ao reino e ao governo de Deus, porque existem implicações aí, existem sacrifícios a serem feitos, existem coisas que você vai precisar abrir mão, existem transformações que você vai precisar passar, que eu não sei se você está disposto. Mas essa é a mensagem do reino de Deus. Esse é o conteúdo da mensagem do reino de Deus para nós. O reino de Deus também é uma realidade. Nós falamos sobre o passado, falamos sobre o presente, falamos sobre esse poder que invade a terra, mas ele também é uma realidade futura. E essa é uma peculiaridade das igrejas da Vineyard que eu preciso dizer hoje aqui, especialmente no dia de hoje, em que nós estamos, por exemplo, chorando junto com uma família que acaba de perder uma pessoa tão querida para uma enfermidade, uma doença. Como nós explicamos algo como isso? Ao mesmo tempo que nós acabamos de receber aqui uma mensagem no WhatsApp, no grupo de líderes da igreja, onde uma pessoa está agradecendo porque nós oramos por uma criança chamada Lívia, que fez uma cirurgia na cabeça, e a mãe agradecendo que a cirurgia foi um sucesso, e que Deus abençoou e colocou a sua mão. Como que nós olhamos para essas duas coisas? Deus faz, Deus não faz. Quando Deus faz, quando Deus não faz. O que é Deus, o que não é. Eu devo orar, eu não devo orar. A maneira como nós entendemos isso na Vineyard é uma constante tensão. A tensão do momento que nós vivemos, que é um momento entre eras, é um momento de imperfeição. O reino de Deus veio através de Jesus Cristo, e o futuro foi inaugurado com poder, e esse poder está disponível a todos nós hoje aqui, mas ainda não definitivamente, não plenamente, não absolutamente. Nós esperamos, nós aguardamos ansiosamente um dia em que o futuro chegará e irromperá definitivamente a nossa história, e não vai haver mais doenças, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais ódio, egoísmo, inveja, separação, conflitos, guerras. Esse dia virá,
Nós aguardamos esse dia, mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui numa era de imperfeição, vivendo num mundo imperfeito, onde as pessoas morrem e adoecem. Vivendo num mundo imperfeito, onde nós somos imperfeitos também. Reconhecemos e celebramos a nossa fraqueza diante de Deus, porque quando somos fracos, então é que somos fortes no Senhor. Nós somos fracos. Sempre repetimos uma frase aqui na nossa igreja: somos pessoas imperfeitas, mas que estão buscando aquele que é perfeito. Amém. Reconhecemos e celebramos a nossa fraqueza, porque nós fazemos parte desse mundo imperfeito. A nossa natureza faz parte desse mundo imperfeito que nós vivemos. E nós estamos lidando com ela, lutando com ela todos os dias. O reino de Deus está entre nós. É por isso que nós oramos. Nós cremos sempre, com muita esperança. Mas Ele ainda não está plenamente. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, cremos nas suas promessas. Em primeiro lugar, nós sabemos que aquilo que aconteceu com a Dona Graça hoje pela manhã não foi o fim. Foi apenas uma passagem. Foi apenas uma transição de uma era imperfeita, onde há doenças e morte, para uma era perfeita, onde há eternidade. Amém. Onde há a presença de Deus absoluta sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. É por isso, meu irmão, que eu vou dizer para você: nós temos que nos colocar no equilíbrio entre o cessacionismo e o triunfalismo. Nós não somos cessacionistas. A Igreja da Vine, o nosso DNA não é cessacionista. Sabe o que é isso? É aqueles que acreditam que os dons cessaram, não existem mais. Foram para o tempo de Jesus e para a época em que a igreja estava sendo fundada, e que hoje Deus não se manifesta com cura e poder. Nós não acreditamos nisso. Nós oramos sempre com fé, mas ao mesmo tempo nós não somos triunfalistas, que são aqueles que acham que se porque a pessoa não foi curada é porque orou errado, é porque não teve fé suficiente, ou porque tem algum problema conosco. E isso também é outro engano. Por isso que eu estou dizendo, nós não somos nem cessacionistas nem triunfalistas. Nós somos da teologia do reino de Deus, da escatologia inaugurada. Nós somos aqueles que acreditam que o futuro já invadiu o presente, e nós podemos ser tocados por essa eternidade a qualquer momento. Quando? Nós não sabemos. Por isso nós nos dobramos a quem? Ao Rei do Reino. Ao Rei do Reino. Ele quem sabe. Ele é que tem o poder nas mãos dele. Nós não temos. Para terminar, eu queria convidar a equipe.